Boa noite, Paulo dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco no dia de hoje, 28 de julho de 2016. Dia este que preparou o Senhor para glorificar o seu nome em nossas vidas. Dia este que preparou o Senhor para falar conosco. Se este é o dia que preparou o Senhor, então alegremos e exultemos, pois o Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem algo a falar conosco. Então, antes de começarmos o trabalho do Senhor, eu quero fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos orientar esta noite, pedindo ao Senhor que Ele venha direcionar os nossos passos, abençoar e mudar os nossos caminhos, se eles forem tortuosos diante dos seus olhos, pois nós precisamos ter os nossos passos guiados pelo Senhor, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que façamos. Senhor Deus e Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração nesta hora, e quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir o céu, Senhor, sobre este lugar, e desça com Tua maravilhosa graça, limpando os nossos corações, tocando em nossas vidas, transformando todo o nosso ser. Vai nas áreas da nossa vida, Senhor, que precisam ser transformados. Vai na área das nossas vidas, Senhor, que precisam do Teu agir, do Teu mover, do Teu poder. Se há pensamentos impuros em nós, transforma-se. Se há uma má conduta em nosso viver, transforma. Se há algum sentimento ruim em nosso coração, arranca, Senhor, e põe aquilo que é louvável, aquilo que é agradável e aquilo que o Senhor se apraz. Eu oro por aquelas pessoas que têm pedido intercessão, Senhor. O Senhor sabe o que elas precisam, o Senhor sabe o que elas desejam. Então vai visitando, alcançando as áreas, Senhor, que elas precisam do Teu favor, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja bendito, pois o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. É isso que eu peço ao Senhor, e desde já agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, amados, hoje, enquanto eu pensava no que falar hoje, no que pregar hoje, o Senhor levou meu coração a meditar em uma escritura muito importante para nós. Um mandamento que Paulo faz questão de recordar aos cristãos de Éfeso, igreja a qual ele durante 3 anos na Ásia Menor edificou, e depois de um certo tempo resolveu escrever uma carta aos cristãos que estavam em Éfeso. E nos primeiros capítulos ele trata acerca da salvação, mas nos últimos 3 capítulos ele trata acerca da conduta cristã e do comportamento dos homens em sociedade, no grupo cristão e entre sua família. E quando Paulo começa a escrever o capítulo 6,
de Efésios, ele já tinha falado antes acerca da harmonia que deve ter entre o casal, entre o homem e a mulher. Paulo, ele ensina como o marido e a mulher devem se comportar em um relacionamento cristão. Paulo ensina que a mulher deveria respeitar o seu marido e que o marido deveria amar a sua mulher. Mas quando ele chega no capítulo 6 de Efésios, ele chega escrevendo algo para nós que somos filhos. Paulo chega ensinando uma doutrina a nós que somos filhos. E Paulo, ele fala algo maravilhoso para nós. Eu gostaria que vocês atentassem para a escritura que vai ser lida agora, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 1. Paulo, ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Em outras traduções diz: vós, filhos, honrem vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, quando ele vem falar acerca de obedecer a pai e mãe, ele veio trazendo à tona a lembrança de um mandamento que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, que é amar e honrar o pai e a mãe. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, Paulo estava escrevendo esta carta para um povo pagão de cultura greca, de greco-romana, que certamente tinha uma conduta ímpia, pelo fato da sociedade ter costumes um pouco perniciosos ou perniciosos em si. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo vem trazendo à tona aquele povo um mandamento do Senhor que Deus deu aos judeus quando o Senhor se revelou no Monte Sinai. E Paulo fala: vós, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Porque Paulo diz que obedecer os pais do Senhor é justo? Porque ele também escreveu em Colossenses capítulo 3, verso 20, que honrar pai e mãe é dar graças a Deus, é exaltar o nome do Senhor. Mas por que quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós louvamos a Deus? Porque pai e mãe é a herança que Deus deu a todo ser vivente sobre a face da terra. Pai e mãe é o maior bem que alguém pode ter, que vai muito mais além do dinheiro, que vai muito mais além das amizades, que vai muito mais além daquilo que você possa um dia conquistar. Pai e mãe é algo que dinheiro no mundo, objeto nenhum pode suprir a falta de um pai e de uma mãe. E Deus estabeleceu pai e mãe como autoridade sobre a vida dos filhos. Então, quando Paulo diz: vós, filhos, honrai vosso pai e vossa mãe no Senhor, porque isto é justo, ele estava dizendo: quando vocês honram seu pai e sua mãe, vocês estão praticando o que é bom, vocês estão praticando o que é agradável, vocês estão dando graças a Deus. Paulo estava trazendo um mandamento religioso a um povo pagão. E aquele povo, a partir daquele momento, estava passando a ter conhecimento dos mandamentos de Deus. E por incrível que pareça, quando Deus lhe dá os 10 mandamentos a Moisés, os 4 primeiros são voltados para o temor do Senhor. E os 6 últimos são voltados à conduta moral humana. E o primeiro mandamento
que Deus dá na conduta moral do indivíduo, que também era lei em Israel, era honrar pai e mãe. E Paulo continua falando no versículo 2, dizendo: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa que Deus fez para aqueles que honram pai e mãe? Ele diz: para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso é maravilhoso, porque o primeiro mandamento que Deus dá no tocante à conduta moral do homem, que também era lei em Israel, era lei civil em Israel, era prestar honra e respeito ao pai e à mãe, obedecer as palavras de orientação, receber os conselhos das pessoas mais velhas e mais vividas, aqueles que foram nossos genitores. Quem honrava pai e mãe recebia da parte de Deus a multiplicidade de dias ou anos de vida, pois estava fazendo o que era justo a Deus, estava fazendo o que é agradável ao Senhor. Mas Paulo, ele falava isso à igreja de Éfeso, para trazer o conhecimento que honrar pai e mãe era algo louvável em uma sociedade a qual era normal na Grécia as pessoas praticarem o ato incestuoso, pais namorarem com filhos, filhos namorarem com pai e mãe. Então Paulo vem trazendo este mandamento do Senhor, pregando contra a imoralidade sexual que existe em Éfeso, e trazendo à tona o mandamento do Senhor, o primeiro mandamento do Senhor, que é honrar pai e honrar mãe. E fazendo isso, teremos dias longos sobre a face da terra. O Deus dos céus nos dará dias de vida sobre a face da terra. Mas em Israel, no tempo da lei de Moisés, existia pena para quem desonrava pai e desonrava mãe. E eu quero ler isso esta noite. Êxodo capítulo 21. Na verdade eu quero ler primeiro Deuteronômio capítulo 30. Antes de ir em Êxodo. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 diz assim: vês que hoje ponho diante de ti vida e o bem, o mal e a morte. As leis do Senhor, quando elas eram obedecidas, elas eram bem e vida. Quando elas eram desobedecidas, elas eram mal e morte. Elas traziam penalidades espirituais sobre a vida daqueles que a desobedeciam. Então, agora eu quero ir em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, verso 15 e verso 17, diz assim, primeiramente o verso 15, diz assim: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Verso 17 diz: que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Algo interessante aqui nós aprendemos. Moisés, ele recebe a lei do Senhor, e o próprio Deus, por meio de Moisés, diz: olha, hoje eu estou colocando diante de vocês o bem e a vida, o mal e a morte. Deus, como deu o livre-arbítrio ao homem, ele estava dizendo o seguinte: olha, diante de vocês hoje, estou colocando o bem e a vida, porque se vocês obedecerem os meus mandamentos e observarem os meus decretos, vocês terão vida e serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados e consequentemente morrerão.
Então, quando alguém em Israel batia no pai ou na mãe, o pai ou a mãe levava esse indivíduo até os juízes, e os tais julgavam a causa, e o indivíduo que agrediu o pai ou mãe era apedrejado em praça pública em Israel. Hoje em dia, essa lei, ela já não é mais observada. O tempo mudou, o tempo passou. Hoje em Israel, ninguém mais é apedrejado, nem por causa do adultério, nem por causa de que desobedece pai e mãe. Mas, o que podemos aprender desse texto é que para Deus, aqueles que desobedecem pai e mãe, que batem no pai e na mãe, para Ele, são pessoas, ainda que vivas, são mortas espiritualmente. Ainda que vivas, elas não têm bondade em sua alma. Ainda que vivas, elas não agradam ao Senhor, e para Deus os tais estão mortos, pois desobedecem a lei do Senhor, que honra pai e mãe. Então recebem maldição e consequentemente morte espiritual e física, e não terão parte no reino. Sabe, quando Deus escreve nas tábuas da lei: honra teu pai e honra tua mãe, para que os teus dias se prolonguem, Deus de fato estava dizendo que aqueles que honram pai e mãe viveriam longínquamente. Sabe, nós vivemos num tempo em que a juventude atual, ela não tem respeito pelos seus genitores, ou seja, pelo seu pai e pela sua mãe. A geração atual, hoje em dia, valoriza mais as amizades da faculdade, da escola e da rua do que o seu pai e a sua mãe. Muitas vezes, o pai ensina um caminho correto ao filho, e o filho durante um certo tempo até obedece aquelas ideias, princípios e valores que o pai ensinou. Mas chega um determinado momento em que os filhos, por encontrarem pessoas no decorrer da sua vida, passarem a ter um laço de intimidade com as tais, e essas tais pessoas, sendo pessoas de má conduta, elas consequentemente corromperão os bons costumes dos filhos, que outrora eram obedientes a seus pais. E agora, todo conselho dado pelo pai para o filho parece ser algo chato, retrógrado e fora de moda, vamos dizer assim. Não faz sentido. Vou te dar um exemplo. No meu tempo, eu tenho 23 anos, mas há 10 anos atrás, era raro você ver os jovens pensarem, ou pelo menos os pré-adolescentes pensarem em namoro tão cedo. Hoje em dia, por causa da influência da mídia, com os namorinhos pré-adolescentes nas novelas que aparentemente são para crianças, as crianças a partir de cedo passam a aflorar algo que deveria vir no certo tempo, mas vem precocemente por causa da mídia e por causa das companhias na escola. E começam a desobedecer princípios e valores que os pais ensinaram, porque o amiguinho ou amiguinha da escola falou, e ela respeita tanto aquela amizade que ela não quer perder, e ela obedece tudo aquilo que o amiguinho ou a amiguinha fala. E ela mal percebe que agora os pais dela já não têm tanto valor, e começa a desobedecer as palavras. Toda palavra contrária do pai agora parece ser algo desagradável. Muitas vezes bate o pé, responde e baixinho xinga. E isso acontece porque as más companhias passam a corromper os bons costumes, e tais pessoas, ainda que crianças ou pré-adolescentes, elas passam a carregar sobre si uma maldição.
Sabe, são coisas que poucas pessoas gostam de falar, mas é verdade. Se eu não me engano, em Provérbios 10, Provérbios capítulo 10, verso 7 diz que da criança se dará a saber a sua iniquidade. Ou seja, a partir de criança, o indivíduo já passa a dar sinais ou traços de como ele vai ser. Se ele vai ser uma pessoa ímpia, se ele vai ser uma pessoa justa. Quando nós lemos Gênesis capítulo 6, nós vimos o próprio Deus falar para Noé que a geração de Noé era corrompida desde criancinha. Quando nós lemos Jeremias capítulo 29, nós vemos que Jeremias fala que desde as crianças até os velhos, os homens de Israel eram corrompidos. Quando nós lemos acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vimos que desde as crianças até os mais velhos, eles eram corrompidos. Ou seja, quando o indivíduo passa a ter entendimento acerca do que é certo ou errado, e a partir do momento em que ele tende mais ao certo, mais ao errado que o certo, desobedecendo aos seus pais, ele passa a carregar sobre si maldição. Ele passa a carregar sobre si a ira de Deus. E consequentemente, morre precocemente. Quem acompanha notícias no Brasil e fora do Brasil sabe. No Oriente Médio, crianças são treinadas por muçulmanos, pelos seus pais muçulmanos. Principalmente os mais radicais, os xiitas. A decapitarem cristãos e judeus, ou seja, qualquer pessoa que não comunga da fé xiita, a vertente radical do Islã. Crianças, desde pequenas, aprendem a tirar de metralhadora, aprendem a matar pessoas. E elas são ensinadas pelos pais. Mas por quebrar princípios morais, elas carregam sobre si uma maldição da parte do Senhor. A ira de Deus está sobre ela. São Paulo, uma criança de 10 anos rouba uma Range Rover, troca tiros com a polícia e é morta. Era uma criança. Era uma criança. Mas era corrompida. Porque certamente as más amizades teve mais peso do que o amor do pai e da mãe. Eu creio que a mãe dele também não era lá tanta coisa para ter deixado o filho chegar a que ponto chegou. Mas nós vemos que a palavra do Senhor não falha. Ela é fiel e verdadeira. Ela se cumpre. Pois Deus falou claramente a Moisés que aqueles que obedecem pai e mãe terão dias longínquos, viverão muito, mas aqueles que desobedecem, sabe o que é que está escrito em Provérbios capítulo 20? Provérbios capítulo 20, verso 20, diz assim: o que a seu pai e a sua mãe amaldiçoa, apagar-se-lhe-á a lâmpada e ficará em densas trevas. Sabe aquelas respostinhas que muitos de nós, quando vamos contra a ideia de nossos pais, dizemos baixinho, xingando, mandando ir não sei para onde, respondendo, batendo o pé contra o pai e contra a mãe? Sabe o que é que a palavra diz aqui? Aquele que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua luz, e o tal ficará em trevas. Uma pessoa que diz que amaldiçoa pai, amaldiçoa mãe, xinga pai, xinga mãe, o próprio Deus diz: a sua luz, ou seja, a sua vida, apagará precocemente, e ele será entregue a densas trevas. Pais, que
muitas vezes se esforçam para dar tudo do bom e do melhor aos seus filhos, mas que recebem apenas desprezo e ingratidão. Para filhos que agem dessa maneira, a Bíblia promete uma vida curta e uma eternidade de trevas. Hoje vivemos em um tempo em que os jovens são poucos que respeitam verdadeiramente seus pais. Eu quero contar a partir de agora um pequeno relato. Vou contar dois, na verdade. Primeiramente eu vou contar o meu. Em meados de 2007, 2008, eu participei de um grupo de quadrilha junina da minha cidade. E certo dia, minha mãe, num dia de domingo, lembro como se fosse hoje, o grupo ao qual eu fazia parte iria participar de um evento em Upanema. E nesse dia minha mãe disse: meu filho, não vá, porque meu coração pede para você não ir. E eu falei as seguintes palavras para minha mãe. Eu tinha 14 anos na época. Eu disse as seguintes palavras para minha mãe: mãe, eu vou curtir enquanto eu estou novo, porque depois que morrer, acabou. Tudo bem. Ela não falou mais nada, simplesmente troquei de roupa. Eu nunca gostei de forró, mas eu fazia parte desse grupo porque eu sabia o que rolava, os namorinhos que rolavam. Então eu gostava de participar desses grupos por causa da gandaia que existia, não por causa que eu gostava da cultura. Mas enquanto eu trocava de roupa, eu comecei a sentir tipo um aperto no coração, mas mesmo assim fui. E eu lembro que antes de Laje do Cabugi, vinha na frente do nosso ônibus um Fiat Uno que entrava e saía da BR, entrava e saía, ia para o acostamento e voltava, ia para o acostamento e voltava. E quando o motorista do nosso ônibus resolve fazer a ultrapassagem daquele veículo, vinha uma carreta de frente. E naquele momento a única coisa que eu pensei foi: vou morrer. Quando ouvi aquela carreta se aproximar de forma muito rápida, se o motorista tentasse voltar para sua mão, batia no carro. Se fosse para outra mão, ele poderia capotar. Se permanecesse, bateria de frente com a carreta. Eu não sei te explicar como aquela carreta passou pelo ônibus. Eu só sei de uma coisa: hoje eu estou vivo. E eu lembrei do que minha mãe falou: não vá. E eu disse: mãe, eu vou. Sabe, porque eu desprezei a palavra da minha mãe, quase a morte me leva. Foi por um triz, foi por muito pouco. E sabe por que eu lembro disso? Porque toda vez que eu lembro desse episódio, eu hoje vejo que o Senhor deu uma segunda chance para mim. E ainda que eu tivesse passado ainda 2 anos para depois aceitar Jesus como Salvador em minha vida, aquele dia 23 de junho de 2007, foi a minha segunda data de nascimento. Pois eu vi a morte de perto, mas ela não me levou. Por infinita graça e misericórdia de Deus. Em meados de 2014, uma amiga minha, que era jogadora de futebol, também gostava de vaquejada. Ela corria em vaquejada. Certa vez, ela foi para vaquejada curtir com o marido dela, curtiu a noite inteira, bebeu a noite inteira. E quando ela volta para casa, no outro dia de manhã, segundo o relato da mãe dela, a mãe dela pediu para que ela tomasse banho e fosse dormir, descansar, pois ela ainda estava um pouco zoada da bebida. E poderia acontecer alguma coisa com ela
se ela fosse sair de moto. E o que é que acontece? Quando essa moça sai de sua casa, ela morava na BR, no assentamento perto da BR. Quando essa moça sai de casa, que entra na BR, ela não anda mais que 50 metros. E um Fiat Uno vem, bate na porta a qual ela estava, e a perna dela sai pregada no para-choque do carro. Ela tinha tudo para ser uma grande atleta, tinha tudo para continuar praticando o esporte que ela tanto desejava, mas por não ouvir a voz da mãe, ela quase viu a morte, mas apenas perdeu uma perna. Sabe, quando nós menosprezamos os conselhos do pai, os conselhos da mãe, sempre vem como troco para cada um de nós a porta na cara. A desilusão, a angústia e a decepção. Porque quando Deus ele escreve esses mandamentos e pede para que honremos, porque nós seremos abençoados, é porque nós seremos. Porque Ele instituiu pai e mãe como autoridade sobre nossa vida, como bênção, para cuidar, para prover, para amar. Mas quando nós desprezamos a provisão do Pai, quando nós reclamamos porque o Pai não deu a camisa da marca que nós queríamos, não deu o tênis do modelo que nós gostávamos, e desprezamos isso, cedo ou tarde pagaremos o preço por aquele desprezo, pois chegará um dia que alguém desejará uma camisa e não terá, desejará um tênis e não poderá comprar. Moças que sofrem desilusões ou rapazes que sofrem desilusões em relacionamentos, por causa que não ouviram o conselho do pai ou da mãe, muitas vezes caem em depressão e praticam suicídio, cumprindo o que Deus falou, que a luz do tal apagar-se-á precocemente e sua alma será entregue às trevas, só porque desonrou pai e mãe. Quantos jovens hoje são viciados? Porque um dia o pai disse: filho, não ande com tal companhia, e ele valorizou mais o amigo do que o conselho do pai ou da mãe, e entrou numa roubada e hoje quer sair e não consegue. Se nós soubéssemos o que existe no mundo espiritual, guardado para aqueles que honram pai e mãe, nós nos esforçaríamos para ser os filhos mais perfeitos que se puder se imaginar. Espero que um dia Deus toque o coração dessa geração, transforme-o ainda a tempo, para que os caminhos dos tais possam mudar de rumo. Muitos de nós hoje estamos colhendo aquilo que plantamos contra os nossos pais há um tempo atrás. E perguntamos: Deus, por que eu estou passando por essa situação? Deus, por que eu estou passando por aquela situação? Aí quando você para e pensa: foi porque eu não atendi nem meu pai, nem minha mãe, porque eu não obedeci. Eu tenho certeza que muitos aqui, quando pensam no pai e na mãe, eu creio que se arrepende de não ter feito ou dado o melhor pelos tais. Certamente o pai e a mãe de muitos aqui disseram: meu filho, eu ando por esse caminho, você vai ser um homem de bem, e não andou.
resolveu ir na onda dos amigos, se tornaram viciados, se tornaram pessoas que para a sociedade são desprezíveis. E é tão duro você ver alguém sofrer consequências de suas atitudes. É tão duro. É tão complicado. Pessoas que muitas vezes não tiveram educação correta também, e acabaram tomando um caminho tão estranho. E quer voltar atrás. Mas ainda há esperança. Enquanto a vida há esperança. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados e colocamos nossa vida na mão de Deus, Ele pode mudar. Se nós dissermos: Deus, me perdoa pelas minhas falhas com meu pai, com a minha mãe. Deus, me perdoa por ter passado tanto tempo mais no videogame do que dar um pouco de atenção para o meu pai, para minha mãe. Deus, perdoa por eu não ter sido o filho que minha mãe desejava que eu fosse. Sabe? Deus, Ele pode transformar, cara. Ele pode mudar o seu coração quando você pede perdão. Jeremias, no capítulo 29, escreveu que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado, ou seja, a um coração que está em pedaços, um coração que tem se humilhado diante dEle. O Senhor não resiste, o Senhor transforma. Seria tão bom que essa palavra fosse ouvida por todos. Porque os tais, a partir daqui, passariam a entender o porquê de passarem tantas dificuldades. E perceberão que é pelo fato de não honrarem o pai e a mãe como deveriam, de não amar o pai e a mãe como deveriam. Que Deus nos dê um coração cheio de amor. Que hoje possamos refletir acerca de muita coisa. Sabe por quê, cara? Vai chegar um dia em que teu pai e tua mãe não vai estar mais sobre a face da terra. Você não vai ter mais aquela comidinha feita em casa. Você não vai ter mais aquela roupinha passada e lavada. E você vai chorar copiosamente por não ter dado um valor devido. Você vai sentir falta. E você vai ficar com consciência pesada pelo resto da sua vida, por não ter ouvido os conselhos de seu pai, nem da sua mãe. Tua mente vai te acusar. Tua mente vai te inquietar. Então é bom amar o pai e a mãe hoje, honrar o pai e a mãe hoje, enquanto há tempo, enquanto estão vivos, antes que o Senhor os retire de perto da gente e só fique lembranças, fotos, lembranças de um tempo que passou e não vai voltar mais. Quando eu falo disso, eu lembro do meu avô. Um homem que me ensinou a ser quem eu sou. Que fez parte da minha educação. Quando eu era criança, a gente não tinha tanta proximidade, por eu não ser um neto legítimo dele. Mas
quando eu cresci e eu pude me aproximar melhor dele, foi quando ela adoeceu e passou a ter debilidades. E para tomar banho precisava de mim. Para comer precisava de mim. Ele foi como um pai para mim. E cuidar dele para mim foi uma honra. Porque ele foi como um pai para mim. Espero que no dia que o reino de Deus se manifestar, eu possa encontrar ele e dizer: vou obrigado pelo Senhor ter participado na minha educação. Se os nossos pais morreram em Cristo, um dia vocês verão eles de novo no reino de Deus, quando Cristo se manifestar, trazendo salvação definitiva para todos os homens. Porque quando nós honramos nosso pai, nossa mãe, Deus nos promete não só uma vida longa aqui na terra, mas uma vida eterna nos céus. Então amemos nossos pais hoje, porque é bom e honramos a Deus. Amemos nossos pais hoje, porque é bom e trará bênção sobre nossa vida. Honremos nossos pais hoje, porque chegará um dia que nós iremos querer ter eles do nosso lado e não iremos ter. Honremos nosso pai e nossa mãe hoje, dando o amor e o carinho que eles merecem. Porque isso vai nos fazer ter vida eterna, porque o Senhor prometeu. Porque é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento que Deus promete. Jesus, ele honrou tanto sua mãe, que quando ele estava pregado na cruz, e sua mãe já não tinha mais casa, pois, segundo a lei dos judeus, quando alguém era crucificado, tal deveria ser crucificado com as ripas da sua própria casa. E certamente Jesus foi crucificado com os caibros e as ripas da sua casa, a viga principal da sua casa. Enquanto ele estava lá crucificado, e Maria estava aos pés da cruz contemplando seu filho crucificado, ele olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Jesus estava indo para o lado de Deus, o nosso Pai, mas ele se preocupou com a morada de sua mãe. Então diz: João, cuide de Maria. Maria, você estará aos cuidados de João. Que observemos o exemplo de Cristo, que amou sua mãe até a morte, e quando ele estava prestes a morrer, se preocupou com quem ela ficaria e onde ela ficaria. Sabe, Jesus, ele foi o exemplo perfeito de como honrar pai e como honrar mãe. Se você ler os evangelhos, você vai aprender como honrar o seu pai e honrar sua mãe. E semelhantemente será como Cristo. Quando ele se manifestar, ele lhe dará salvação eterna, e você verá
seu pai e sua mãe no reino, se eles morreram em Cristo. Que hoje possamos meditar acerca da nossa conduta para com os nossos pais. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém.